A gente começou a entrar você citou um pouco sobre a questão de resultado. Eu queria que você fale para a gente sobre o resultado das terapias anti-beta-amiloide mesmo, porque isso é importante a gente ter esse olhar sobre o resultado. Entender primeiro que resultado que é esse, de que monta que é, como é que ele é, como é que a gente olha para esse resultado, né? Então, não tem como não falar desse resultado falando do estudo, né, por si só. Então, eu acho que antes de falar do resultado, eu preciso falar quem é esse público, né, quem são os pacientes que foram selecionados. Então, primeiro eles tinham que ter, né, o RG patológico, então são pacientes que tiveram avaliação de presença de beta-amiloide, obrigatoriamente tinha que ter beta-amiloide positivo, tem um grupo com tal positivo e tem um grupo com tal negativo, tá? Foi feito através do PET, essa avaliação. Clinicamente, eram pacientes CCL, que é um declínio cognitivo leve, então documentado que eles tinham algum declínio, mas ainda funcionalmente preservados, ou com algum comprometimento de funcionalidade mais leve. Então, Alzheimer leve. Então, são pacientes muito iniciais no processo de neurodegeneração, tá? E aí, o resultado mostrou que nesses 1 ano e meio, né, de acompanhamento, na escala do instrumento de ferramenta de avaliação de doença de Alzheimer integrado, que é um que vai o ADAS-Cog, mais uma avaliação instrumental da vida diária, ambos os grupos, com medicação e sem medicação, tiveram evolução da doença. Não zerou, infelizmente. Então, essa já é uma discussão polêmica. É uma terapêutica invasiva, cara, com efeito colateral, para a família ver que minha mãe continua tendo sintomas. Mas, comparativamente a quem não recebeu a medicação, na escala, a evolução foi menor. Então, você vê a curva, eu vou falar assim para ficar primeiro mais bonito, depois eu falo qual é o número. Então, você vê a curva de evolução natural e você vê que quem fez a medicação tem uma evolução menor. E até interessante você ter uma evolução natural, né? O que é a evolução natural? Qual que é a taxa de declínio dos pacientes dentro desse contexto também, né? O que é esperado de uma pessoa com comprometimento cognitivo leve declinar em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá o que for. Isso é importante ter essa noção, né? Essa noção, exatamente. A velocidade, ela chega a ser 4 pontos na escala de Mini-Mental em 1 ano para uma evolução natural. É bastante se você pensar no dia a dia, tá? É difícil falar nesse número. Eu acho que se eu pegar do estudo fica mais fácil. O grupo placebo, ele avançou na escala em torno de 9 pontos, enquanto o grupo que recebeu a medicação foi 6 pontos. Eles tiveram aí uma diferença de 3 pontos. Fala, poxa, isso é muito ou isso é pouco? A escala tem 144 pontos. Depende de como é que você olha. Você olha de 3 para 9, é tipo 50%. De 9 para 6, né? São 30%, né? De 9 para 6. Agora, se você olha de 3 no universo de 144... É uma resposta tímida, né? Essa é a polêmica do momento que a gente está. É uma resposta tímica. Mas ele teve um P muito significativo, Mas, se você pensar individualmente, pode ser que vale a pena. Ele teve uma redução de meio ponto no CDR, que é uma escala de funcionalidade. Se você olhar uma coluna para outra, você não quer mudar de coluna. O CDR, a hora que você muda de coluna, é muito significativo, né? Ele é uma escala que tem menos pontos, mas cada ponto vale muito, né? Exato, pensar que você está numa escala que você ainda está com a funcionalidade toda preservada, sem erros na execução de tarefas simples, com capacidade de resolução de problema, e você passa a ter dificuldade, passa a ter falhas, passa a precisar de ajuda. Então, pensar individualmente parece que fica mais fácil, mas do ponto de vista global e, mais ainda, de gestão de saúde, aí a discussão é mais difícil ainda, porque é a gente direcionar verba pública para um grupo que vai ter uma resposta modesta. Sim, é uma discussão que para um custo que é bem alto. É uma discussão que a sociedade tem que ter, né? Não tem dúvida, assim, tem que estar envolvido a gente, a gente médico, né, do ponto de vista técnico, acho que a sociedade civil mesmo, assim, das pessoas, dos pacientes, familiares, acho que a discussão tem que estar envolvido
os gestores, seja operadora de saúde, seja SUS, e tem que chamar a indústria farmacêutica para conversar também, né? Mas eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro que teve bons resultados. Funciona, né? O remédio funciona. Clinicamente, né, no acompanhamento desses pacientes, teve um grupo grande, se eu não me engano, em torno de 70%, que negativou a presença de beta-amiloide. Então, realmente teve ação na fisiopatologia. Clinicamente, já eram pacientes com uma clínica modesta, e a evolução, o resultado também foi modesto. A gente tem estudos de 1 ano e meio, e a curva já fez isso. Será que se a gente continuar como é que ela vai evoluir, como né? que vai se comportar essa curva? Eu acho isso muito importante da gente deixar claro hoje que a gente precisa ainda de tempo para esse tratamento. Mas o mais importante é que a gente começou. Até você comentou aí, quando a gente vê a eficácia do tratamento do ponto de vista fisiopatológico da doença, é muito contundente, né? Muito quando você vê uma imagem de PET antes e depois do tratamento, é uma coisa que você fala assim, que chama atenção. Não tem como esse negócio não funcionar. Você fica assim, você fica entusiasmado. Se for sua imagem, se for o seu site, eu quero. Pode fazer, assim, pode. E aí, o desapontamento, né, foi esse resultado tão modesto do ponto de vista clínico, que a gente ainda tem uma expectativa de que isso se amplie realmente no decorrer dos anos. E aí, né? Principalmente, a melhora clínica com quais riscos ele vai enfrentar para fazer essa medicação. Então, vamos tirar o custo. Custo dos gestores da saúde pública, vamos pôr a gente como médicos, quem quer, do ponto de vista patológico, fisiopatológico ali, clínico do paciente. E quais são os riscos que esses pacientes correram? Foram altos, né? Em torno de 30% com neuroimagem alterada. Não é uma coisa, não é algo, vamos dizer assim, algo tão simples assim, você chegar e fazer o remédio. Não é igual tomar uma dipirona, não é igual tomar um captopril que você toma ali, medicamentos que, né, não é uma coisa tão simples assim.